Eu quero chamar a sua atenção então para abrir sua Bíblia lá em Levítico, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com Sukkot, festa dos tabernáculos, que é a última festa das chamadas 7 festas solenes, né, que Deus estabeleceu. Então, Levítico, capítulo 23, nós vamos fazer essa leitura. Levítico 23, a partir do verso 33, a festa dos tabernáculos, ok? Vamos lá. Primeiramente aí o texto de Levítico 23, do verso 33 até o verso 36, e depois do verso 39 ao 43. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham a leitura que faremos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E é reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Verso 39 diz assim: porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene, feriado, né? É o sábado grande, que a gente sempre tem chamado a sua atenção. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrarei essa festa, ou esta como festa ao Senhor, por 7 dias a cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ok. Há um paralelismo muito legal nessas festas solenes, irmãos. Você sabe que a primeira festa começa lá com a Páscoa, e a última fazendo uma alusão óbvia, né, clara, à saída do povo de Israel do Egito. E a última festa, é uma celebração, uma festa de alegria. Tabernáculos é uma festa de alegria. Você vê que o texto diz: celebrareis por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, no final do verso 40, mas que apontava também para que eles tivessem algumas práticas, uma delas habitar em tendas, e assim relembrar que Deus fez os filhos de Israel habitar em tendas quando os tirou da terra do Egito, ok? Nós vamos ainda fazer mais algumas leituras. Deixa eu ampliar aqui para você acompanhar direitinho aí. Nós já fizemos aqui Levítico 23 até o 43. Vamos dar uma olhada agora em Êxodo capítulo 23 também, do verso 14 ao verso 17, quando vai falar das festas de peregrinação,
né? As 3 festas, das 7 festas, 3 festas eram as chamadas festas de peregrinação. Então vamos relembrar isso aqui. Êxodo 23, do 14 ao 17. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do seu trabalho, que é a Pentecostes, ok? Que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, ou a festa dos tabernáculos, a saída do ano, quando recolheres do campo fruto do teu trabalho. Terminou o calendário agrícola, praticamente, né? 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Então, veja aqui que das 7 festas solenes que Deus estabeleceu, 3 delas havia a obrigatoriedade de comparecer diante do tabernáculo e depois do templo, no lugar que Deus havia separado. Já no contexto mais da época de Jesus, Jerusalém, então, já com a reconstrução do segundo templo, então a obrigação era ir a Jerusalém, pelo menos nessas 3 ocasiões. Festa de pães asmos, festa do Pentecostes, né, Savot, e no Sukkot, ou seja, na festa das colheitas, festa dos tabernáculos. O termo, nós vamos trabalhar isso de um modo mais claro, mas o termo tabernáculo é justamente as tendas, né, a tenda de habitação que é citado aqui. Um outro texto que eu quero chamar a sua atenção aí, ó, Números 29. Vamos lá para o texto que se encontra em Números, capítulo 29. Nós vamos ler do verso 12 em diante, e você vai ver aqui que, falando também das festas, né, de um modo geral, e aqui ele vai apresentar o número de holocaustos para cada dia da festa dos tabernáculos. Lembrando, irmãos, que há uma relação progressiva, né, do número, do aumento aqui da oferta, da adoração. Nós vemos lá na Páscoa, onde era ofertado um cordeiro, né? E aí, conforme vai passando o calendário religioso, as festas vão caminhando aí no calendário durante o ano. Chega na última festa, então, houve uma progressão, né? Há um momento que você tinha, então, uma oferta específica, e essa oferta vai se ampliando, mostrando. A ideia é mostrar que durante esse ano de calendário religioso, de festividades solenes, durante as festividades, essa santidade, essa consagração, essa comunhão com Deus fosse aumentando. E por isso há um aumento na exigência também das ofertas. Ok? Então vamos lá. Números 29, a partir do verso 12, diz assim: Aos 15 dias do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano. Serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de um efa para cada uma dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para a oferta pelo pecado. Além do holocausto contínuo,
a sua oferta de manjares e a sua libação. No segundo dia, oferecereis. Veja, isso aí é cada dia da festa. Tá certo, irmãos? Então, são 7 dias de festa. Então, agora vamos para o segundo dia. No segundo dia, oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, que já foi dito antes. E um bode para oferta pelo pecado, além dos holocaustos contínuos, a sua oferta de manjares e sua libação. Terceiro dia. No terceiro dia oferecereis 11 novilhos, veja que está tendo um decréscimo, né, nos novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares, libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, veja, vai diminuindo. Veja que é uma progressão. Da Páscoa para tabernáculos aumenta-se as ofertas, né? Chega num número até absurdo aos nossos olhos. Mas aí durante a festa de tabernáculo é feita uma regressão. Também há um indicativo, uma ideia, né, óbvia, de que a festa do tabernáculo, que é a festa da alegria, que é a festa da comunhão com Deus, as ofertas diminuem, porque a presença do Senhor será tão marcante na vida do povo, a comunhão será tão grandiosa, que a ideia é que essa comunhão já é a maior expressão de adoração, ok? Hebreus vai falar isso, né? Uma adoração de lábios que professam o seu nome, aquela coisa toda. Aí voltamos aqui para a leitura. Então no quarto dia, o verso 23, são 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, as suas ofertas de manjares e de libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no oitavo dia, o último dia, tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e a sua libação. Essas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e a vossa oferta pacífica. Então veja, irmãos, há uma sequência aqui de holocaustos, de ofertas
fora tudo aquilo que tinha que ser ofertado de modo voluntário e segundo as ofertas que as próprias pessoas faziam como votos. Então veja que o fato de estarmos sobre a graça, né, o fato de estarmos sobre a graça do Senhor Jesus, a obra que realizou durante seu ministério terreno e na cruz do Calvário de modo específico, o cumprimento da lei cerimonial de Moisés, e consequentemente em Cristo são cumpridas todas as festas solenes, as festas fixas, e hoje então nós temos essa liberdade para adorá-lo, então somente em espírito e em verdade o seu sangue fora derramado, de modo que abriu um novo e vivo caminho para que possamos entrar na presença de Deus em adoração, com intrepidez, né? E até mesmo ousadia, porque não pelos nossos atos, mas pelos atos de justiça e de obediência que Jesus Cristo fez. Então toda essa responsabilidade que pesava no cumprimento da lei cerimonial, imagina, todas essas ofertas, todas essas oferendas ao Senhor foram supridas e cumpridas em Jesus Cristo. Então hoje nós não temos a obrigação de guardar mais essas exigências da lei cerimonial, seja guardar o sábado semanal, seja guardar os sábados grandes, que são esses sábados que são pontuados aqui nas festas solenes, ou qualquer outra observância da lei cerimonial, porque Cristo já cumpriu essas exigências, e Ele, cumprindo essas exigências, aplica sobre nós a liberdade da lei. Estamos livres da lei cerimonial. É óbvio que nós já estudamos isso em outros momentos, a lei de Deus dentro do contexto civil, dentro do contexto cerimonial, dentro do contexto moral. A lei moral permanece, é uma responsabilidade de todo crente, em gratidão. É lógico que também não temos condições de guardá-la, mas temos a obrigação de buscar viver de conformidade com ela, em gratidão ao Senhor, em obediência ao Senhor, sabendo que a salvação não é por méritos, não é pelas obras, mas é pela graça que recebemos em Cristo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que dentro dessas festas solenes que foram cumpridas em Cristo, se Cristo não tivesse sido de fato quem foi, né, ou quem é, que é o Verbo, o Deus encarnado, e é isso que João vai nos chamar a atenção. Nós vamos ver aqui um texto, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Alguns irmãos têm trabalhado com esse termo, né? E já propõe a ideia de que Deus tabernaculou conosco, né? Uma ideia de que cumpriu essa parte, né, da lei cerimonial da festa dos tabernáculos. Ele é o Deus conosco, ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Então, o fato dele se encarnar e habitar aqui conosco já cumpre, pelo menos parcialmente, o fato das exigências da lei e das exigências dessa cerimônia específica que é a festa dos tabernáculos. É óbvio que a festa aponta ainda para uma perspectiva escatológica, né, apocalíptica, que nós vamos estudar aqui, que é a inauguração do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, o fato de estarmos habitando eternamente para com o Senhor. Então a última festa é a festa dos tabernáculos, justamente porque demonstra essa ideia da comunhão eterna, né, do habitar com o Senhor para todo o sempre. Então, louvemos ao nosso Deus pelo fato de Cristo já ter cumprido todas essas coisas em nosso lugar e, consequentemente, então, nós desfrutarmos dessa graça, dessa liberdade, para que agora, tão somente em espírito e em verdade, possamos adorar ao nosso Deus, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Ok? Veja, então, são números aí, com certeza, grandiosos, né? Imagine se isso ainda estivesse em vigor hoje, a loucura que seria. Mas vamos lá. Vamos trabalhar aqui um pouquinho com os nossos slides aqui. Eu vou abrir aqui para ficar mais claro para você em casa aí. Então
Então a festa das colheitas, ou a festa das tendas, a festa das cabanas. Então você vê aqui algumas das colheitas, né? Que geralmente o judeu utiliza para perdão, para enfeitar aí as suas cabanas, as suas tendas. Lembrando que nós lemos, né, que toda a família tinha que habitar. Isso é fantástico porque coloca rico, pobre, todo mundo na mesma situação, né? Pensa hoje, né, quando o judeu faz isso, desde o presidente da república, lá, o primeiro-ministro, né, não é república, desde o primeiro-ministro até o mais simples dos homens de Israel, todos eles nessa semana aí vão habitar nessas tendas rústicas, simples e em festividade, para lembrar aquilo que Deus fez com eles, tirando-os do Egito. Então a festa das cabanas. Então vamos lá, 7º mês, então as festas de outono é a 7ª festa com 7 dias. Essa ideia do triplo, né? 7, 7, 7, 7 mostra a perfeição que a ideia que essa festa traz, né? No 7º mês, a 7ª festa durante 7 dias, apontando aí para a ideia da completude, né? Da totalidade que essa festa aponta, tá certo? Vamos lá. Era a festa chamada das colheitas, que era após a última colheita do ano. Então era a festa mais próspera que eles tinham, né? Com maior número de quantidade aí de provisão, né? Por isso também que se exigia até mais holocaustos e oferendas. Era a 3ª festa da peregrinação, lembrando que as festas são Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Outra coisa, por ser o sétimo mês, né? Por ser o 7º mês aí, então é a festa de outono, daquelas chamadas festas do Messias, que apontam para as questões messiânicas, tá certo? Outra observação, é a festa com o maior número de holocaustos, de todos aqueles que eram exigidos. Então são, nessa festa, 217 holocaustos, dos 1.260 sacrifícios exigidos durante todo o calendário religioso. Tá? Se você não fez essa conta lá, só ir para número lá, pegar desde a Páscoa, aí você vai ver as exigências, e aí você vai somando, fora a somatória das festas, das exigências das festas. Aí você tem, por exemplo, no sábado, então você tinha uma oferta específica quando caía o sábado, então você tinha a oferta contínua, a oferta específica de sábado. Quando você tem, por exemplo, a festa das trombetas, que cai no primeiro dia do mês, né, o início do mês, tinha ainda mais os holocaustos relacionados ao primeiro dia do mês. Então você vai somando tudo isso, você chega, portanto, aí a 1.260 sacrifícios, sendo que 217 desses sacrifícios aconteciam aqui na festa dos tabernáculos, ok? Então são 1.260 sacrifícios anuais, e aí nós temos aqui em Números, os capítulos 28 até o final do capítulo 29, as ofertas contínuas e as outras festas. Então aqui desse resumão aqui já dá para você ter uma ideia exata do número aí de sacrifícios que era exigido ano após ano ao povo de Israel. Tá certo, irmãos? Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Qual que é o significado da festa dos tabernáculos? Ela é chamada da festa da plenitude, né? Por quê? Já tinha terminado a colheita, eles já tinham colhido, em especial das 7 culturas que eles têm, né? Então eles estavam com a provisão desse ano. Então é a festa da prosperidade, a festa da plenitude, né? Então vamos lá, festa da prosperidade, lembra da preservação do deserto, sustento, e o mais importante,
Deus habitando com o seu povo. É a festa do habitar junto, né? Das tendas. Vamos relembrar aqui as 7 para a gente fazer as conexões aqui. Vamos lá. Primeiro, lembrando que a primeira festa, a Páscoa, aponta para a libertação do povo de Israel do Egito e para a nossa libertação do pecado. E o evento específico que aconteceu nessa festa, durante o ministério terreno de Jesus, cumprido em Jesus, foi a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Na sequência, lá no primeiro mês, dia 14, então, quase dia 15, começa Pães Asmos, que aponta para a santidade, a retirada do fermento, a retirada da influência do Egito, a influência do mundo, e aí o cumprimento no Messias, nós temos o sepultamento de Jesus, né? Depois nós temos primícias, que é no primeiro domingo após a Páscoa. Lembrando que nós iniciamos agora recentemente no nosso calendário, né? Dia 26 para 27, né? O ano religioso judaico. Por isso que a Páscoa nossa vai cair agora no dia 10, né? Sexta-feira, apesar que nós já estudamos isso. Mas a festa das primícias esse ano vai ser o domingo 12, que nós chamamos de domingo de Páscoa, mas na verdade é a festa das primícias. É quando o povo fazia a primeira colheita, né? Colhia lá os primeiros frutos, e é quando acontece a ressurreição. Por isso que Jesus é chamado do primogênito dos que dormem, o primeiro da ressurreição, na perspectiva da vida eterna. Depois de 50 dias, ainda dentro da primavera, finalzinho da primavera, nós temos a festa chamada Pentecoste, por isso Penta, né? 50 dias depois da primícia. Esse termo aqui é o termo grego, é um termo hebraico, que é o início das colheitas, né? O início das colheitas. E nós temos um cumprimento ainda no primeiro século, o derramamento do Espírito Santo, o início da missão da igreja, o período da evangelização, o início da colheita, né? O ano aceitável do Senhor, o período da evangelização alcançando as nações. E aí nós temos as chamadas, passa-se o verão, e aí nós temos as chamadas festas de outono, que são as festas do Messias. Essas aqui têm um início na primeira vinda de Jesus, mas aponta ainda para as questões escatológicas. Então a trombetas é a vinda do Messias, dentro da cultura e da tradição judaica, e aponta para o casamento do Messias. Nós sabemos que Jesus, nós já estudamos isso, ele é apresentado como noivo, a igreja como noiva. Apocalipse vai falar sobre as bodas do Cordeiro. Então, trombetas inicia aquilo que nós chamamos de um grande evento, ou o último dia, né? Lembrando que o último dia é um grande evento com a programação específica. Então, a volta de Jesus inicia esse chamado último, no singular, dia. Nós já estamos vivendo os últimos dias, é isso que a palavra de Deus nos apresenta, desde Atos, né? Quando Pedro vai falar no derramamento do Espírito Santo, aqui em Pentecostes, que aquilo que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel, e um cumprimento para os últimos dias. Então nós estamos vivendo os últimos no plural, né? Desde da ascensão de Cristo. Agora nós estamos aguardando o último dia, né? No singular, que vai ser inaugurado com a volta do Messias, e a festa das trombetas aponta para isso, ok? A outra festa que nós já trabalhamos semana passada é a festa da expiação. 10 dias depois da festa de trombetas, nós temos o Yom Kippur, que é o dia da expiação, ou o dia do julgamento, aponta para o julgamento. Obviamente que na questão escatológica aponta para o dia do juízo final. O juízo final, um dos eventos dentro aqui do último dia. Então Jesus vem, inaugura o último dia. Aí você tem a ressurreição, justos e injustos, a separação, né? Entre justos e ímpios,
e aí começa o dia do juízo. E a festa de tabernáculos, que é a última, aponta que é a festa da plenitude, a festa que aponta para o encerramento, né, desse calendário religioso, nos indica que é a inauguração do estado final, o novo céu e a nova terra, Deus habitando eternamente para com os seus. Então faz parte aqui ainda desse evento do último dia, depois do juízo, então o arrebatamento e a inauguração do novo céu e da nova terra. Então essas três últimas festas, irmãos, apesar do noivo ter vindo aqui, né, durante o ministério terreno de Jesus, na primeira vinda de Jesus, ele como noivo, ele faz aqui o noivado, né, paga já o dote, e diz que foi preparar lugar para nós, para que ele possa voltar, então, em definitivo, para buscar a sua noiva, e aí dar sequência nos eventos que ainda estamos aguardando para o estabelecimento do estado final da Nova Jerusalém, novo céu, nova terra e o lugar de castigo eterno. Tá? Estamos relembrados aí, vamos caminhar mais um pouco aqui. Dentro da festa dos tabernáculos, tem dois textos que eu gostaria de nós trabalharmos juntos aí. Primeiro, vamos lá. Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Isaías, um dos profetas que trata das questões do Messias, né? E aqui no capítulo 7, verso 14, nós temos aí uma promessa dada inicialmente a Acás, mas que tem uma perspectiva também do cumprimento messiânico, quando é dito assim, Isaías capítulo 7, 14: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual que era o sinal que foi prometido? Vamos ver aí. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel. Ok? Então essa é a primeira situação. Quando nós vamos lá para os evangelhos, aí nós vemos a explicação nesse termo Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, Deus habitando conosco. Essa é uma das características já da festa dos tabernáculos. Ok? Então há uma possibilidade no cumprimento aí da primeira vinda de Jesus, ele ter vindo justamente para cumprir aqui essa profecia de Isaías e habitando conosco no meio do seu povo, já iniciando ou dando indícios do cumprimento da festa dos tabernáculos. O outro texto, então, que nós chamamos aqui a atenção para você é o Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, que todo capítulo é fantástico, né? Aponta aí para o Verbo, para Jesus como luz, o próprio Deus encarnado e tal. E o verso 14 é um verso importante, porque ele vai usar essa ideia da festa do tabernáculos, né? E diz lá: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito ou do único Filho do Pai. Esse termo, traduzido aqui por habitou, alguns estudiosos, né, pegam a expressão e apontam para a ideia do cumprimento da promessa da festa de tabernáculos, Deus habitando, ou do Emanuel. Então por isso alguns já usam esse termo, né? Tabernaculou. Então o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, habitou entre nós numa perspectiva do cumprimento aqui
tabernáculo com a perspectiva do cumprimento da promessa, ok? Então, essa ideia é que na primeira vinda de Jesus já tenhamos aí, pelo menos inicialmente, o cumprimento também das festas. Desse modo, então, nós vemos aí, Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombeta, Expiação e Tabernáculos sendo já cumprido de certa forma na primeira vinda de Jesus, mas tudo isso aponta também para o fim ou para a segunda vinda de Jesus, né? Onde teremos a libertação eterna, né? Aplicada de uma maneira para toda a eternidade, onde não haverá mais pecado, onde estaremos para sempre com o Senhor, né? Não haverá mais morte, onde estaremos desfrutando da presença do Senhor, da companhia do noivo, o Messias, né? Sem mais peso de julgamento e em plenitude com Deus, habitando eternamente com o Senhor nosso Deus, ok? Vamos caminhar um pouquinho mais na festa aí de tabernáculos. Vamos lá. Então, elementos da festa de tabernáculos. Obrigado, Lulu. Vou abrir aqui para que você veja melhor aí na sua tela. Então vamos lá. Elementos de tabernáculos. Primeiro, 7 dias, é o 7º mês, a 7ª festa, durante 7 dias, aponta para a ideia dessa plenitude, esse tempo perfeito, completo, né? O fim aí do calendário religioso. Tudo bem? Era depois da colheita. Lembra que a ideia do sustento, da provisão, da prosperidade dada pelo Senhor, mas também aponta para a questão escatológica, por ser depois da colheita, depois da evangelização, tá? Depois da evangelização mundial. Lembra que Jesus, no sermão escatológico, ele vai dizer, olha, e esse evangelho será pregado em todas as nações, depois disso virá o fim. Então, essa ideia da festa dos tabernáculos como uma das festas messiânicas, após a vinda do noivo, trombetas, o juízo, é a separação para a inauguração do estado final, né? Então, obviamente que aponta para o período após a colheita, tá bom? O que mais? Alegria por 7 dias, é uma festa que é dita com todas as letras, que o povo tinha que se alegrar, era uma festa de alegria, uma festa de satisfação, uma festa de fartura, por conta dos frutos, por conta do sustento, da provisão vindo do Senhor, e que aponta para a alegria eterna da vida diante da provisão e do sustento do Senhor no novo céu, na nova terra. Era algo simples, algo que não estava pautado nas posses humanas, eles tinham que habitar em tendas, era algo que sem ostentação alguma, né? Você vai ver que na construção dessas tendas, inclusive, eles tinham que deixar as tendas entreabertas, né? Os ramos das folhas entreabertos, para que eles pudessem ver o céu. Isso depois está lá também no Pentateuco, mas a ideia de que fosse uma vida que mostrasse total dependência do Senhor, o sustento, o cuidado, a proteção vinda do nosso Deus, e essa é a expectativa que temos do cuidado, da proteção do Senhor para todo sempre, quando depois da instalação do estado final, ok? Então era a festa da alegria, afinal de contas nós estamos sendo cuidados, protegidos pelo Senhor, então em gratidão a tudo isso era uma festa de regozijo. E tinha que habitar em tendas, né? Uma referência direta aí à libertação do Egito. Então a tenda aqui, que era a habitação, né? Que eles tinham que ficar durante esse período, para lembrar que Deus
Deus fez com que Israel habitasse em tendas quando da libertação, quando tirou esse povo do Egito. É uma perspectiva, mais uma vez, para chamar para a realidade da dependência do Senhor, crendo na provisão, na proteção do Senhor, porque tendas são habitações simples, né? não tão seguras como as casas de alvenaria, e que realmente conduz aquele que está habitando em tendas a depender muito mais do cuidado, da proteção, da provisão e da bênção do Senhor. Então tudo isso estava entranhado aí no significado dessa festividade. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouco aí. Vamos ver a relação da festa de tabernáculos com o estado final, a inauguração do estado final, como eu tenho apontado aqui como a interpretação para essa festa, né? Então, entendendo o cumprimento aí profético da festa dos tabernáculos. Nós já vimos que para nós as festas messiânicas, que é trombetas, expiação e tabernáculos, essas festas messiânicas apontam primeiro para a volta de Jesus. Eu pus aqui arrebatamento, né? Mas já pensando no final, mas na verdade a inauguração do último dia, tá certo? Então a volta de Jesus inaugura-se o último dia. Então você tem dentro desse evento, o último dia, então Jesus volta e é visível. A Bíblia diz que a segunda volta de Jesus não é em secreto, ela é visível. Você vai lá para Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que ele vem, todo olho verá. A ideia é que é o visível, não tem essa perspectiva secreta. Essa perspectiva secreta, ela é fruto de uma revelação posterior. Ela não tem base nas Escrituras. Em nenhum lugar você vê essa perspectiva da volta de Jesus em secreto, de um arrebatamento secreto. Isso está pautado e baseado muito mais em revelações que alguém recebeu e que foi transmitido para a igreja, e a igreja tem aceitado isso. Mas quando você olha para as Escrituras, você não tem nenhum resquício de um retorno secreto. Todo olho verá, né? do Ocidente do Oriente ao Ocidente, todos verão. Então as trombetas é a volta de Jesus. Com a volta de Jesus você tem a inauguração então do último dia. Aí você tem a ressurreição dos mortos, a transformação dos que estiverem vivos. Aí você tem a separação do justo dos injustos. Aí você tem o juízo, né, que é a expiação, o julgamento, a vitória, né, batalha e vitória final, e aí então a separação definitiva. Aí sim o arrebatamento para a inauguração do novo céu, da nova terra, ou do estado final. Então essa linha dentro dessas três últimas festas chamadas messiânicas, ok? Então nas trombetas a volta de Jesus e o evento do último dia, que culmina no arrebatamento, o último programa desse evento. E aí você tem tabernáculos como a inauguração do estado final, tá certo? Então nas três festas messiânicas, a volta de Jesus e todos os cumprimentos relacionados ao último dia, né, que está aqui: ressurreição, transformação, juízo, vitória sobre Satanás e os seus aliados, sobre todos os ímpios, aquela coisa toda, o juízo final, o arrebatamento da igreja para entrar no novo céu, na nova terra, ou a inauguração do estado final, tabernáculos. Então a festa de tabernáculos é aquela que aponta, escatologicamente falando, para a inauguração do estado final de novo céu e de nova terra. Ainda tratando dessa relação, é importante fazer uma distinção aqui entre a visão pentecostal e neopentecostal, né?
defendida aí na escola do arrebatamento antes da volta de Jesus, que é a ideia do pré-milenismo, né, dispensacionalista. Então vamos dar uma palavra aqui sobre isso. Primeiro, na ideia então pré-milenista dispensacionalista, lógico que de uma maneira bem simplista, né, trombetas aponta para um arrebatamento secreto. Você vai estar lá, de repente, puf, os crentes somem, tá? Aquela ideia do Deixado para Trás, ou de alguns outros filmes que apontam para isso, o avião caindo, o carro batendo, balancinho, né? A criança estava no balanço, de repente some, aí fica só as roupinhas lá. Essa é uma visão pré-milenista. Qual que é a base bíblica para isso? Não tem. Todo o texto que é trazido para referendar essa ideia, irmãos, na verdade, não obedece corretamente o contexto. A ideia é que a volta de Jesus, biblicamente falando, será visível. Então, esse arrebatamento secreto está pautado em revelações posteriores, inclusive, à era do fim do período revelacional, ok? Mas para eles, dentro da visão, eu estou falando de um modo bem simplista, ok? A festa das trombetas aponta para o arrebatamento secreto. Expiação aponta para o arrependimento dos judeus. Eles têm aquela visão de que o reino milenar de Jesus vai ser implantado aqui na terra ainda, né? E depois do arrebatamento para as bodas do Cordeiro, você vai ficar lá 7 anos no céu, em alegria, tarará. Nesse período acontece a expiação, a grande tribulação, que é o momento do arrependimento dos judeus, as pessoas se arrependem, os judeus em especial, e aí então Jesus volta para a inauguração do reino milenar terreno em Jerusalém. Tá? Então, na perspectiva, vou abrir aqui a sua tela para você enxergar melhor. Então, na perspectiva pentecostal, neopentecostal, dessa escola pré-milenista dispensacionalista, lembrando que a escola pré-milenista, a ideia é o seguinte: é pré-milênio. Então, o arrebatamento acontece antes do milênio. Tá? Então, de um modo bem simples, para você entender o que significa pré-milenismo, a crença que a escola que acredita que o arrebatamento, né, se dará o arrebatamento se dá antes do milênio. Então, para eles, trombetas, acontece um arrebatamento secreto, você vai subir lá para as bodas do Cordeiro, vai ficar 7 anos no céu. Aí, nesse período, então, inicia a grande tribulação, porque na visão pré-milenista, a igreja não passa pelo arrebatamento, tá? Diferente daquilo que Jesus fala no sermão escatológico, que os dias seriam terríveis, que os dias da grande tribulação seria terrível, e por causa dos eleitos, ou seja, dos crentes, daqueles que Deus separou para a sua própria glória, esses dias seriam abreviados, né? E que nós viríamos, tudo isso está acontecendo. A relação é que haverá muitas das coisas da grande tribulação que o povo de Deus vai ser preservado, obviamente. Mas a ideia é a relação com as pragas do Egito. Veja que todas as festas fazem uma conexão para o povo do Egito lembrar da saída do Egito. E as pragas? As pragas sobre o Egito vieram. O Egito representava o mundo ali. As pragas sobre o Egito vieram depois que o povo de Israel saiu do Egito? Não. O povo de Israel estava no Egito. As pragas vieram sobre o Egito e o povo de Israel estava lá junto. Algumas dessas pragas, obviamente, resvalaram sobre o povo de Israel. Eles passaram por situações relacionadas às pragas. Deus os preserva em todas elas, cuidando e tal, mas eles vivem aquilo lá. A ideia de que a preservação, inclusive, do sangue do Cordeiro passado pelos umbrais, para que o vingador ou o anjo da morte não viesse levar os primogênitos de Israel, eles estavam vivendo isso. Eles ouviram o choro do povo de Israel, eles viram
as pragas sendo aplicadas sobre os ímpios, sobre os injustos. Então a relação da grande tribulação com as pragas do Egito é um paralelo que a gente não pode desprezar. E a palavra do Senhor diz que a grande tribulação, inclusive é perguntado em Apocalipse, de onde estão vindo essa turma aí? Aí esse pessoal é o pessoal que veio da grande tribulação. Agora, se a igreja é arrebatada, né, nessa visão aqui, em trombetas, como que alguém pode se arrepender durante a grande tribulação se a igreja, o Espírito Santo não está mais aqui? É porque é uma visão que começa errada, né, lá na soteriologia, lá na doutrina da salvação. Como na visão arminiana, o pentecostal, a salvação depende do homem, é o homem que dá uma chance para Jesus. Então o que acontece? Independente do Espírito Santo, meu amigo, se a igreja está presente no mundo ou se não está, a pessoa vê, olha, eu fiquei para trás, fui deixado para trás, tem uma chance, eu vou morrer por causa de Cristo e vou para o céu. Né? Então depende de mim, é uma escolha minha. Não é isso que a Bíblia também ensina, a salvação é pela graça. Então veja que está tudo amarradinho, né? Mas vamos tentar então entender um pouco mais aqui a visão deles. Então a visão que o arrebatamento é antes do milênio, trombetas aponta para o arrebatamento secreto, novo céu, as bodas do Cordeiro acontecem 7 anos, há a grande tribulação, e nesse período então nós temos o arrependimento dos judeus, e aí tabernáculo, você tem a segunda vinda de Jesus agora de modo visível. Essa primeira aqui foi secreta, acontece o arrebatamento, e agora que seria a terceira vinda, né, nessa visão, sendo assim bastante duro, né, com essa visão. É lógico que eles não falam isso, porque aqui é uma vinda, Jesus vem de modo secreto, então eles não contam como vinda. E agora a vinda visível, então vamos colocar assim, vinda secreta e vinda visível de Jesus, inaugurando o reino milenar literal, onde Jesus vai reinar por 1000 anos em Jerusalém. E a história não termina aqui. Dentro da revelação bíblica, tabernáculos é a última festa, mas para eles não. Depois do reino milenar, então aí você tem lá no final a soltura de Satanás, o Armagedon, e depois Jesus vem de novo para vencer esse povo, para depois fazer a inauguração do estado final. Então a gente está aí antes, na visão cronológica deles, nós estamos antes do arrebatamento secreto, ok? Então não teve nenhum arrebatamento. Então, meu amigo, nós temos muito tempo nessa visão. Porque mesmo que aconteça o arrebatamento, com a vinda secreta de Jesus, você ficou para trás, não tem problema não. Você se arrepende, morre por Jesus, não tem problema nenhum. E aí, ainda depois disso, você morreu nesse período da grande tribulação aqui, por arrependimento, aí quando Jesus voltar definitivo na vinda a sua vinda na festa de tabernáculos, aí ele vai inaugurar ainda um reino de 1000 anos. Então, nós vamos ficar ainda mais 1000 anos aqui, né, desfrutando aqui dessa realidade caída, para depois de 1000 anos, então temos as questões definitivas relacionadas à inauguração do estado final. Então essa é a visão pré-milenista, lógico, bem simplista. Aqueles que defendem essa escola, obviamente, vão se levantar, né, pela perspectiva simplista que eu apresentei. É lógico que tem muitos outros argumentos, mas resumidamente a ideia é essa, tá certo? Mas vamos lá, vamos caminhar mais um pouco aqui. Para eles, então, a grande tribulação é no final do reino milenar, o Armagedon, o juízo final, o novo céu, só depois de Jesus, depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, Jesus volta para inaugurar o reino milenar, e aí você tem 1000 anos definitivos, e só depois desses 1000 anos você tem Armagedon, o juízo final, e consequentemente a inauguração do novo céu e nova terra. Por que eles seguem isso? Porque a interpretação de Apocalipse para ele é aquela linha cronológica, a interpretação cronológica literal que a gente está estudando nas quartas-feiras,
em contraste com a visão ou a escola do paralelismo, progressismo simbólico, né? Então, você que está acompanhando na quarta-feira aí, fazer a sua conexão, tá certo? Para nós, Jesus já reina desde a sua da primeira vida. Quando Jesus morre, ressuscita, ele vence a morte, o inferno. Mateus 28 diz que ele tem agora toda a autoridade sobre o céu e terra. E com a sua ascensão, o fato de Jesus ser assunto aos céus, Apocalipse diz que ele senta no trono e ele toma o livro que estava selado por dentro e por fora, ele toma as rédeas do universo e começa a abrir os selos para dar continuidade no script, né? que está determinado desde antes da fundação do mundo para o cumprimento da sua vontade, da sua glória e do Pai e do Espírito Santo. Então, para nós, Cristo já reina hoje e a sua volta ocorrerá junto naquele evento do último dia, que culmina então depois do juízo, depois da vitória sobre os inimigos, né, no julgamento com a sua espada afiada, né, de dois gumes, trazendo salvação e condenação, aí então o arrebatamento para a inauguração do estado final. Tudo bem? Vamos caminhar aí mais um pouquinho. Vamos ver vou abrir aqui para você entender um pouco mais o plano profético de Deus, na visão ainda pentecostal. Então Deus estabeleceu exatamente 7 festas para serem comemoradas anualmente por Israel. 3 no primeiro mês, Páscoa, pães, asas, primícias. 3 no sétimo, trombetas, dia da expiação e tabernáculos. E uma no meio, Pentecostes. Então, na Páscoa, a morte de Jesus, pães asmos, a santificação, a pureza. Em primícia, Jesus, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Pentecostes, a era da igreja, colheita das almas. Aí, na visão deles, então, trombeta, o arrebatamento secreto. Aí, na expiação, o arrependimento dos judeus. E tabernáculo, início do milênio. Lembrando que isso aqui é a visão pré-milenista, dispensacionalista, ok? Ou a visão dos nossos irmãos aí pentecostais, neopentecostais e muito presbiteriano, que na verdade nunca estudou o que as doutrinas reformadas ensinam e a linha de interpretação que a igreja presbiteriana reformada defende, tá bom? Então nós vamos caminhar lá então mais um pouquinho. Como que os judeus celebram então os tabernáculos? Deixa eu voltar aqui para finalizar aqui o negócio. Então essa é a visão que nós temos da postura pré-milenista. Na visão amilenista, que Jesus já reina hoje, então o que seria? Vamos lá. A Páscoa, a morte de Jesus, pães asmos, essa questão da santidade, da pureza, primícias apontando para Jesus, para a vitória de Jesus, o primeiro a ressuscitar dos mortos, né? A questão de que ele recebe então toda a autoridade e tudo mais. Pentecostes, o início da colheita das nações, da pregação, coincide aqui com a abertura do primeiro selo, que nós entendemos que o cavaleiro branco é o Evangelho, que sai vencendo para vencer, ele nunca sai para perder, sempre para vencer. E é por isso que o Evangelho começa a ser pregado entre as nações e o Evangelho alcança todas as nações. E aí nós temos o período do verão, que é todo o período da colheita das nações. E aí então, trombetas aponta para a volta de Jesus, na nossa visão, ok? E o início do último dia, onde você tem a ressurreição dos mortos, a transformação dos que estiverem vivos, a grande batalha, o juízo, entrando já na expiação, de julgar a separação aqui dos justos e dos injustos, né? À direita os salvos, à esquerda os condenados, que você tem lá nas palavras de Jesus. Aí vamos para o julgamento, o dia da expiação, o juízo final, onde há a aplicação então da justiça de Cristo sobre os justificados, e a condenação eterna sobre os que rejeitam a luz de Cristo, a obra de Cristo, né, de separação entre os eleitos e preteridos. E tabernáculos para nós
não é o início do milênio, mas já é a inauguração do estado final. Novo céu, nova terra, consequentemente já a eternidade. Condenação para os ímpios, injustos, e vida eterna para os justificados através da obra de Jesus Cristo. Ok? Então, só para finalizar aqui esse quadro, mostrando qual que é a visão que nós temos defendido. Vamos lá então agora entender como que os judeus celebram os tabernáculos. Isso aqui é uma questão talvez mais de curiosidade para você, mas que aponta para algumas realidades espirituais também. Então, como que o judeu celebra, né? Veja aqui a turminha lá, você é uma foto, uma família aí celebrando a festa de tabernáculos. Você vê que é uma tendinha, né? Eles decoram essas tendas, tal, com bastante fartura. Nesse caso aqui você não tem muito, eles puseram algumas fotos, mas a maioria coloca frutas, muitas frutas, e decoram de uma maneira bem gostosa, porque durante 7 dias eles vão ter que celebrar dessa forma, ok? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Então, como que eles celebram isso? O povo de Israel e a festa dos tabernáculos, ou Sukkot. Então vamos lá. Sukkot significa cabanas ou tendas, é a festa mais alegre. Tendas para lembrar sobre os 40 anos de peregrinação e proteção no deserto. Havia muita comida, bebida e festa. Havia 2 cerimoniais importantes durante esses 7 dias. Né? Um cerimonial mostrando a importância da água, a provisão no deserto, e também o cerimonial do fogo, mostrando a proteção também no deserto, apontando lá para o suprimento e para aquela coluna de proteção do Senhor. Se você puder dar uma olhadinha lá comigo, vamos lá. Êxodo capítulo 13. O verso é de número 21 e depois 17. Então, aí para você acompanhar comigo, Êxodo 13, 21, vai dizer assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite uma coluna de fogo, para alumiar, a fim de caminhasse de dia e de noite. Então, essa direção, essa proteção, esse cuidado do Senhor. O outro texto, Êxodo 17, que é o suprimento da água, né? Então, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, foram fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. E respondendo o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então, essa provisão, tanto do cuidado da proteção do Senhor, como também dos suprimentos, são relembrados. Por isso que eles têm que habitar em tendas durante esses 7 dias. Ok? Vamos lá, vamos caminhar mais aqui. Antes, deixa eu dar uma olhada aqui como que tá o nosso chat aqui. Nosso Fábio está animado aqui pelo jeito, como sempre. Nós temos alguma pergunta aqui antes, vamos dar uma olhada. Clarice está me falando aqui que o Alex fez. O Fábio nos ajudando aqui, né? A questão do uso das 4 espécies de plantas, descrito lá em Levítico 23:40, que é o que eles usam na decoração, né? Vamos lá. O Alexandre:
o que era feito com o sacrifício? As pessoas comiam, enterravam, descartavam. Então vamos lá, voltando um pouquinho então para a nossa realidade aqui, antes de avançarmos um pouco, a questão lá do sacrifício, você viu o número absurdo, né, do sacrifício que era apresentado. Havia também determinações em relação ao sacrifício. Parte era queimada, totalmente utilizada para o Senhor, né, diferente, por exemplo, para cada festa. Na festa da Páscoa era sacrificado e o povo se alimentava disso. Em Pentecostes você vai ter também algumas situações relacionadas a isso. Mas quando se tratava dessas ofertas queimadas ao Senhor, isso era queimado, entregue, usado como sacrifício tão somente. Ok? Então dependia muito, cada sacrifício e cada momento de festas, cada festa havia uma particularidade e eles obedeciam cada uma dessas particularidades aí, tá certo? Fora aqueles holocaustos que os sacerdotes tinham direito e pegavam parte. Então cada oferenda, cada holocausto tinha sua particularidade e a lei já determinava já como que tinha que ser feito e tudo mais. Ok? Beleza, então. Vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Vamos olhar aí para esse Sukkot. Então nós temos aqui uma ilustração, né, da festa feita em cabaninhas, né, com as folhinhas e as culturas aí que o nosso irmão Fábio já mencionou aí no chat aí para você dar uma olhada lá depois. Então, nas cabanas habitareis por 7 dias, todo o natural de Israel habitará nas cabanas. Levítico 23, 42. Então, na festa de Sukkot ou tabernáculos, construímos o sukkah, o Sukkot, tendas, né? É o plural, para nos lembrarmos das tendas nos quais o povo de Israel habitou por 40 anos no deserto do Sinai. A palavra sukkah significa cabana, tenda ou construção frágil e temporária. Seu teto é feito de ramos, palha, arbustos ou ripas, de modo que as estrelas sejam vistas e por ele infiltre a chuva, o vento e a luz do sol. Esse tipo de construção nos faz lembrar que somos frágeis e precisamos do cuidado de Deus ou do cuidado de Elohim, né? Então veja que essa aqui foi retirada de um site aí judeu, explicando por que eles celebram a festa e o motivo aí da construção das tendas. Tá ok? Então vamos lá, caminhando mais um pouco. Aqui nós temos alguns exemplos, eu vou aumentar para que você veja. Então as famílias, né, se reunindo para fazer as tendas, aqui, né, essas tendas feitas nos quintais. E nas cidades onde as pessoas não tem quintal, não tem, olha aqui que fantástico. Deixa eu ver. Olha onde o cara construiu aqui a sua tenda, né? Não sei se aí o meu cursor está aparecendo para você, mas tudo aqui então é um bairro. Se não me engano, isso aqui é uma cidade na Europa, e aí é um bairro de judeus. Então eles constroem para cumprir aí rigorosamente a exigência, fazem a tenda fora de casa, e alguns acabam fazendo essa arte de engenharia aí que eu coloquei como curiosidade para você ver, tá bom? É assim, portanto, que o judeu está celebrando Sukkot, festa dos tabernáculos. Para nós, os cristãos, irmãos, é a festa que aponta para o fato de que Cristo veio habitar conosco, tabernaculou entre nós. E por isso vamos então trabalhar um pouquinho sobre a relação da festa dos tabernáculos com a pessoa de Jesus Cristo, né? Vamos dar uma olhadinha então nessa relação. Então, vamos lá. Jesus Cristo habitou entre nós, e ele é apresentado como a água da vida e a luz do mundo, né? Uma relação clara de que Jesus, a rocha da onde saiu a água, né? Lá no Antigo Testamento, Jesus é a água da vida, e ao mesmo tempo uma referência àquelas manifestações da coluna de fogo. Jesus é a luz do mundo que conduz
indica o caminho de Deus, o caminho da salvação. Então, em Jesus nós temos os elementos de todas as festas sendo cumpridas, irmãos. Ele é a palavra exata, a revelação plena, máxima, né, do ser de Deus, ok? Então isso é muito legal fazer esse paralelo. Então Jesus tabernaculou conosco, habitou no nosso meio, veio até nós. Então nós temos vários textos que apontam para isso, e nós temos um tempinho ainda aí. Eu quero chamar a sua atenção. João capítulo 1, 14 nós já lemos, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou tabernaculou conosco, mas eu gostaria que você abrisse lá em João capítulo 7, verso 37. João capítulo 7, verso 37. Se você observar aí o capítulo 7, o verso 10, o contexto aqui é justamente Jesus na onde? Está aí, ó, verso 10, acima do título, Jesus na festa dos tabernáculos, ok? Então aí o verso 37, no último dia, ou seja, na festa dos tabernáculos, no último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É nesse sentido que nós temos Jesus como a rocha, e é nesse sentido que Pedro também vai falar que nós somos pedras vivas. A ideia de que o nosso interior vai também fluir rios de água viva, da palavra, do ensinamento, da mensagem que nós temos para falar de Jesus, para suprir a sede daqueles que ainda não conhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tá certo? Então essa é a relação aí. Vamos lá. João 8, verso 12, nós temos aqui um parênteses, né, que é o caso da mulher adúltera, por isso que está entre colchetes aí, você vai observar. Mas o verso 12 ainda está dentro do contexto da festa dos tabernáculos. E João 8,12 vai dizer: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, mais uma vez, essa relação, nós estamos dentro do contexto da festa dos tabernáculos, onde você tem várias cerimônias, né, mas duas de um modo especial: a cerimônia da água, a cerimônia do fogo, ou da luz. E aí Jesus se coloca como sendo justamente a fonte de água viva e a fonte de luz do mundo. Então, essa relação que o próprio Cristo faz durante seu ministério terreno, no cumprimento, inclusive durante as festividades da chamada festa dos tabernáculos. Olhando agora para Paulo, vamos dar uma olhadinha lá no apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10. Nós já vimos que o apóstolo Paulo faz bastante a relação, né, com as festas do Antigo Testamento, e aqui ele vai usar o exemplo de Israel, que aponta também para essa ideia da festa dos tabernáculos. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versos de 1 a 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra, de uma rocha espiritual que os seguia, a relação de Jesus, e que é lembrado na festa dos tabernáculos. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O apóstolo Paulo aqui usa a peregrinação como exemplo para nós, né?
e refere-se a Jesus como essa pedra, essa rocha da onde saiu água, que é uma das cerimônias lembradas em tabernáculo. Se você lembrar também, lá em Apocalipse nos é dito que Jesus, ou melhor, que lá no contexto de novo céu e nova terra, há um rio, né, que vai sair do trono de Deus. Esse rio é água de vida para todos aqueles que ali estiverem, e que a luz, não haverá sol, na perspectiva de que a luz do Senhor é que estará nos iluminando e nos direcionando. Então, tabernáculos apontam para essa realidade, não de um reino milenar, mas de um reino eterno, a inauguração do estado final. Ok? Vamos lá ainda nessa relação com Jesus. Então, Jesus, quando da sua primeira vinda, habitou entre nós e promete prepararmos lugar, né, para então habitarmos e definitivamente com Ele, na Nova Jerusalém, no céu, novo céu e nova terra, como está lá em Apocalipse capítulo 21, verso 3. Então, nós estamos aguardando aí o cumprimento final aí da festa dos tabernáculos, que é a inauguração do estado final. Mas antes que isso aconteça, temos que passar pelo cumprimento de trombetas, a volta visível de Jesus, inaugurando o último dia, toda aquela sequência de programação dentro desse evento maior, o juízo, a vitória sobre os inimigos de um modo geral, e a aplicação da graça e da justificação definitiva sobre os seus, e então tabernáculos, a inauguração do novo céu, da nova terra. Jesus, irmãos, é o Deus conosco. Ok? Concluindo, vamos caminhando aí para o nosso final. Então, o que nós podemos concluir a respeito da festa dos tabernáculos? Primeiro, que é uma festa profética, né? Mesmo que tenha alguns elementos já cumpridos na primeira vinda de Cristo, essa festa é uma festa que aponta para as questões messiânicas, para as questões escatológicas, apocalípticas, de cumprimento da inauguração do estado final. Tudo bem? O que mais? A terceira festa das chamadas festas messiânicas de peregrinação é a última das festas solenes. Isso aponta para a realidade de que dentro do calendário de Deus, dos moedims, das convocações do Senhor, dos moed, né, que nós estudamos lá na primeira aula que nós tivemos aí praticamente sobre as festas judaicas, são encontros que Deus marcou com o seu povo. Tabernáculos é o último. Se realmente aquela visão de que tabernáculos é a inauguração do reino milenar para apontar para Armagedon, juízo final depois e inauguração do estado final depois de tabernáculo, nesse calendário de Deus nós teríamos pelo menos mais 2 ou 3 festas, o que não acontece. Tabernáculos é a última, já aponta para o estabelecimento do estado final. Então, a interpretação que nós vemos na escola pré-milenista, ela perde elementos bíblicos para se fundamentar, ao contrário daquela visão que nós temos apresentado, defendida aí pelo amilenismo, que Jesus já reina, e o que nós estamos aguardando é o cumprimento profético, tanto de trombetas, expiação e tabernáculos e só. Tá certo? Então essa é uma relação importante aí para a nossa conclusão. A festa de tabernáculos indica essa provisão e a comunhão de Deus, que é o que vai acontecer na eternidade, né? Nós seremos protegidos e providos pela presença do Senhor de todas as nossas necessidades. Vamos lá. Aponta, portanto, para a inauguração do estado final, novo céu, nova terra e situação de condenação para os ímpios ou os injustos. Indica, portanto, a nossa entrada nesse estado eterno de verdadeira comunhão e provisão com o eterno, com o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador dos céus e da terra, e que nos prometeu voltar para inaugurar em definitivo esse momento de comunhão para toda a eternidade. Ok?
Então, festas tabernáculos aponta para a inauguração do estado final. Ok, irmãos? Eu vou dar uma olhadinha lá no nosso chat. Enquanto isso, deixa eu aproveitar aqui para mostrar para vocês os aniversariantes da semana, né? Amanhã, então, a nossa irmã Vani, no dia 3, que vai ser na sexta-feira, aniversário da Rebeca, e no dia 4, que é no sábado que vem, o aniversário da Fernanda, né? Maria Fernanda, Fer, e o presbítero Paulo, tá certo? Vamos lá. Dentro aqui enquanto você está aí vendo a relação dos aniversariantes, o Fábio fez bastante contribuições aqui. Brigadão, viu, Fábio? Certamente os irmãos foram acompanhando aí. Então, nós tínhamos falado aqui sobre Yom Kippur, né? Deus selando o destino para o novo ano. Nós falamos disso lá na festa da expiação. Vamos ver aqui a Laís. Pastor, no Antigo Testamento os hebreus eram mais fartos do que nós, no sentido de patrimônio, em razão dos holocaustos ofertados. O Edilson está perguntando aqui. Na verdade não, né? Era uma situação muito mais difícil, era uma situação muito mais complicada, né, o Edilson, porque eles viviam ainda num contexto agrícola, né? Então imagina, a provisão deles era uma situação difícil. Mesmo assim eles tinham toda aquela fidelidade e obediência em ofertar tudo aquilo que estava sendo exigido pela lei. Tá certo? Vamos lá, Flávio. Pastor, de maneira macro, qual a visão de outras religiões a respeito das festas judaicas? Eles também entendem que essas festas apontam para Cristo e sua volta? Olha, Flávio, essa é uma situação muito pouco... Agora que muita gente tem se despertado para isso, né? Você vai encontrar mais os pentecostais talvez falando sobre essas situações, mas na perspectiva que eles têm de aguardar a inauguração do reino milenar. Os judeus messiânicos também fazem essa conexão, né? Mas também na expectativa de que Jesus vai voltar para inaugurar o reino milenar, né? Aqui em Jerusalém. Tarará. Então a grande diferença é essa. Agora, as outras religiões... o catolicismo, muito pouco se fala disso, né? Há uma relação bem distante. Mesmo dentro do círculo evangélico, ainda são poucas as pessoas que trabalham com isso. Tudo por conta daquele viés que eu te falei, né? O protestantismo ele vem de uma linha histórica passando pelo catolicismo. E o catolicismo, desde sempre, ele tentou quebrar toda a ligação com o judaísmo. Então ele muda inclusive calendários, ele muda datas, ele muda essa perspectiva para quebrar de vez com toda a perspectiva vinda do judaísmo. Então somente aqueles que se atentam para fugir um pouquinho dessa linha histórica, dessa herança que nós recebemos do cristianismo, a reforma protestante volta para as escrituras, mas continua na mesma linha histórica, né? Ainda influenciado pelos concílios ecumênicos, ainda influenciado pela teologia dos sacerdotes católicos, ainda influenciado pelas determinações que o catolicismo impôs. Então, para a gente conseguir quebrar um pouco isso, nós temos que voltar, né? Ir lá para a linha de interpretação da tradição judaica. Então, por isso é importante estudar um pouco da tradição judaica. Óbvio que nunca na perspectiva de voltar ao judaísmo, às práticas das leis cerimoniais, isso já foi cumprido em Cristo, mas pelo menos para entender qual que era a linha, qual que era os significados, para fazer uma ponte mais correta na interpretação, principalmente escatológica, né, nas questões dos últimos dias.
como a igreja, a maioria da igreja protestante, ela ainda segue essa linha da tradição que recebeu do cristianismo vindo através da visão católica e de um estudo influenciado também, né, inclusive mesmo que confrontando a prática católica, mas de uma tradição de estudo vindo da escolástica, com muita influência ainda, querendo ou não, de Tomás de Aquino. Então a gente acaba ficando preso a essa tradição católica e perde muitos detalhes relacionados à cultura, à tradição, a expressões que eu falo, né, idiomáticas, que fazem sentido somente dentro do contexto do hebraico, dentro do contexto judaico, expressões emblemáticas que só fazem sentido dentro da cultura, né? E aí a gente tem alguns erros, inclusive, de interpretação, porque a gente tenta interpretar algumas expressões de Jesus num contexto ocidental, numa visão ocidental, ou dentro de uma construção de mundo vinda dessa linha histórica, passando pelo catolicismo. Quando você desprende disso e volta um pouquinho para a tradição, para a cultura e para a prática do Antigo Testamento e até mesmo dos judeus nos dias de hoje, então aí você muda os óculos, né, e consegue enxergar aí algumas expressões que só fazem sentido dentro da cultura judaica de uma maneira mais clara, e aí essa relação das festas judaicas com os cumprimentos proféticos, inclusive para os nossos dias, começa a fazer mais sentido. Mas infelizmente, Flávio, não são todas as igrejas que já quebraram, né, com essa dependência da tradição de um cristianismo via ecumenismo ou via catolicismo. Tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Vamos lá, o Kleber se animou. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Já estamos encerrando, viu, irmãos? Mais alguns minutinhos. O Kleber, o texto de 1 Coríntios mostra uma maneira da questão da vinda de Cristo inaugura os últimos dias. É o capítulo 1, o Kleber, vamos dar uma olhada lá. 1 Coríntios 1,13 ou o capítulo 1, verso 13? É isso que você citou aqui? Qualquer coisa você me ajuda. Aí você pôs um tracinho, eu não sei se é do capítulo 1 até o capítulo 13 ou 1,13, mas foi lá. Se for 1,13 não é isso. Não sei que texto que você citou aqui. 1 Coríntios de 1 a 13 mostra de maneira clara a questão da vinda de Cristo, inaugura os últimos dias. Depois, por favor, me coloque esse texto aqui, porque 1 Coríntios 1,13 vai dizer: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados no nome de Paulo? Então talvez a sua citação aqui eu não entendi. Se você puder me ajudar, eu agradeço, viu, Cléber? Léo, é isso aí mesmo, né? É que segue uma linha de tradição diferente, por isso que as vertentes aí são complicadas. O Kleber está citando aqui, só preciso que você me cita aí capítulo 10, vamos lá, 1 Coríntios 10, de 1 a 6, que é o texto que nós lemos sobre o exemplo de Israel, claro, né? Então o que ele está usando o exemplo aqui de Israel para ferir? Se você olhar mais para frente, a ideia da idolatria, da prática da imoralidade, da murmuração, ele usa justamente isso, o Kleber. Ele usa o exemplo de Israel para que a gente não caia nas mesmas práticas que o povo de Israel caiu, né? Para termos uma verdadeira comunhão com Deus, o foco de tabernáculos é isso, é Deus habitando conosco, mas não só numa perspectiva futura, mas a ideia de ter uma comunhão, uma vida junta com Ele hoje, andar com Deus, né? Por isso que relembra lá a peregrinação dos 40 anos, andar com Deus. Para andarmos com Deus, nós temos que viver dentro dessa ideia da obediência, da fidelidade, de seguir e de servir a Deus, né, como o nosso único e suficiente Senhor, de obedecer a sua palavra. Então o exemplo de Israel aponta
para uma realidade para nós hoje também, com certeza, né? De fugir disso aí. Você bem pontuou aqui essa questão dessas armadilhas aí, a idolatria, imoralidade, murmuração. Muito bom, é isso mesmo, né? É uma advertência para os nossos dias. Paulo usa o exemplo, então, do povo de Israel. Não vai cair nos mesmos buracos que eles caíram até o dia final, entendeu? Então, ande de uma maneira com fidelidade, com obediência, com santidade e gratidão. Essa é a ideia. Tá bom? É isso aí, irmãos. Muito obrigado. Espero que tenha sido esclarecedor aí essa visão, né, sobre a festa dos tabernáculos. E assim a gente encerra essas festas solenes, né? Mas ainda temos mais 2 aulas ainda sobre esse tema, que é uma das festas que não está dentro das festas fixas, mas que Jesus participou, que é Hanukkah ou Chanukah. Nós vamos trabalhar um pouquinho com ela, relembrar e tratar também sobre os Moed, ou Moedim, que é os encontros que Deus marcou, se há alguma relação para os nossos dias. Você vê que Deus que estabeleceu o dia da Páscoa, pães asmos, de todas as festas, e que há uma relação do cumprimento, né, de muitas coisas que Jesus fez nessas datas. Jesus morreu na Páscoa, sepultado pães asmos, ressuscitou em primícias, o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, aguardamos a volta de Jesus em trombetas, o dia do juízo na expiação e a inauguração do estado final em tabernáculos. Então é uma perspectiva, é uma ideia, uma possibilidade. Agora, durante esses anos, então nós vemos que lá no primeiro, durante o ministério terreno de Jesus, houveram alguns eventos que coincidiram com as datas que Deus havia marcado. Será que ainda hoje acontece algumas coisas dessas? Então, aí numa outra aula nós vamos trabalhar com essa questão de aplicações de alguns sinais para os nossos dias. Então, nós temos aí pelo menos mais 2 encontros sobre o tema aí das festas judaicas e a relação com a pessoa de Jesus.